Estou recebendo aqui no estúdio da Musical FM a Bárbara, a doutora Bárbara, lá da Barbosa Saab Oftalmologia. Abril Marrom, né, doutora? Bom dia, seja bem-vinda à Rádio Musical. Bom dia. Mês aí de conscientização e prevenção, combate à cegueira. Verdade. Então, muitas pessoas, às vezes, estão aí, que estão nos ouvindo nesse momento, as pessoas elas não param para pensar em relação à qualidade da visão. Muitas vezes você fala assim, eu estou enxergando bem, está tranquilo e tal. E aí, quando você vai fazer uma consulta oftalmológica, vem a surpresa. Você fala, nossa, eu não estava enxergando tão bem assim como eu achava, né, doutora? Sim, a gente acaba se acostumando, né, muitas vezes com a visão um pouco embaçada, porque é o seu único referencial. E aí, a surpresa ou vem no teste do Detran, ou vem... É verdade. E aí é necessário procurar ajuda especializada para entender o que está acontecendo. Agora, nesse Abril Marrom é o mês dedicado especialmente à saúde da visão. O que as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento devem fazer? Devem procurar o oftalmologista para fazer uma... Tem que ser uma consulta periódica, doutora? Sim, o ideal é que pessoas que não usam óculos ou não tenham qualquer outra patologia, que visitem o oftalmologista a cada 2 anos. Uhum. E o nosso melhor remédio, né, é a prevenção mesmo. Durante a consulta vai ser possível avaliar todos os parâmetros e identificar essas doenças que potencialmente podem levar à perda visual de forma precoce, fazendo esse acompanhamento periódico. Acontece da pessoa... vai dormir e acorda sem a visão. Já aconteceu, né? Em alguns casos, infelizmente, acontece. Uhum. Há algum sinal para que a pessoa possa falar, olha, isso é um sinal, hein? Vou ter que procurar um especialista. De quando está perdendo a visão, ou de algum sinal que indique que a visão não está saudável? Algumas patologias, sim, têm sinais específicos que ocorrem antes da perda, né? Uhum. Então, visão de mosca na frente da visão, começa a ver uns pontinhos pretos, visão de flash de luz, ou mesmo perda da capacidade, né? Vai embaçando, não enxerga mais a mesma distância que enxergou, né, antes. São sinais que podem indicar que tem alguma coisa de errado acontecendo. As moscas volantes, que é essa que a senhora acabou de falar aí, são esses pontinhos pretos que a gente enxerga flutuando assim na visão. Tem alguma coisa a ver com a idade? Assim, por exemplo, o envelhecimento pode trazer essas moscas volantes ou não? Geralmente é um problema da idade e é uma alteração fisiológica que acontece por conta da mudança da consistência do líquido que a gente tem dentro do olho. Se a mosca volante é isolada, ela não tem problema nenhum, mas só o médico oftalmologista vai poder avaliar se você tem só a mosca volante ou se associado tem alguma lesão de retina. Porque se tem alguma lesão de retina, aí é uma doença que pode predispor a descolamento de retina, que é uma causa importante de perda visual. É reversível nesse caso ou não? Do descolamento? As moscas volantes, não. As moscas volantes, se forem só elas, o nosso próprio cérebro tem um mecanismo de ignorar e você passa a suavizar essas imagens. Mas o importante é garantir que associado a ela não tem nenhuma outra alteração. Coceira na visão. Às vezes, coçando o cantinho do olho, assim, já é um indício de que a pessoa deve procurar um oftalmologista? Na verdade, a gente subestima bastante os sintomas visuais, né? As pessoas não deixam para procurar só quando está com um sintoma muito grave, né? Ou já perdeu, ou a coceira aumentou demais. Então, o ideal é, ao mínimo sintoma que você tiver, se não fizer esse acompanhamento periódico, né? Porque se você fizer, você está garantindo também que está tudo bem. Procurar o oftalmologista para esclarecer o que está acontecendo. O aumento da pressão do olho, a pressão ocular, é perceptível pelo paciente, não? Em geral, não. O glaucoma, que é a maior causa de cegueira irreversível no mundo, né, que é o aumento da pressão intraocular associada à perda do campo visual, é uma doença silenciosa. Geralmente o paciente só vai ter sintomas nas fases avançadas. E na consulta oftalmológica de rotina, a gente faz para todos os pacientes, medida da pressão intraocular e exame do fundo de olho, que vai garantir para a gente se tem alguma suspeita ou algum início de glaucoma, para iniciar o tratamento precoce e não deixar acontecer a perda visual. E quais são esses sintomas na fase avançada, doutora? Geralmente o paciente vai perdendo o campo visual, então a gente vai criando uma visão que a gente chama de tubular. E vai perdendo a visão periférica até chegar na visão central. E geralmente é só quando está bem pertinho da visão central que o paciente vai ter algum sintoma. Ele não percebe, né? Não, porque o campo visual geralmente a gente não testa, né? Doutora, pterígio, eu vou perguntar aqui, porque eu conheço algumas pessoas que têm e tal, e incomoda bastante.
Em muitos casos as pessoas falam assim, mas o médico falou que não precisava fazer a cirurgia, porque às vezes faz a cirurgia, volta ao pterígio. Na opinião da senhora, para os nossos ouvintes, quem tem o pterígio, qual é a melhor forma de evitar aquela... Principalmente as pessoas têm incômodo com o aspecto, né? Fica aquela carne... O pterígio que é aquela carne que cresce no olho, no cantinho do olho, aquela carne vermelhinha e tal. E às vezes fica irritado e fica esquisito. Qual é a dica que a senhora dá aí para evitar o pterígio e para quem já tem? Geralmente o pterígio, ele cresce em vigência de irritação ocular recorrente e exposição solar desprotegida. São os dois principais fatores de risco. Então, quem trabalha em algum ambiente que é ao ar livre, ou mesmo tem alergia ou irritação constante, são pessoas que podem vir a desenvolver o pterígio. A cirurgia vai estar indicada quando a gente não consegue controlar os sintomas irritativos com tratamento clínico, que é sempre a primeira opção, ou quando o pterígio está em franco avanço, né? Está aumentando e está chegando perto da pupila, que é onde vai começar a atrapalhar a visão. Então, são geralmente esses os motivos de indicação clínica. Alguns pacientes optam por operar por conta da questão estética, mas aí isso a gente tem que discutir com o paciente e ver o que é o melhor caso, porque como você mesmo falou, é uma lesão que tem chance de recidivar, ou seja, você opera e ela tem uma porcentagem de casos, principalmente se a gente manter a exposição solar e a irritação descontrolada, de vir a desenvolver novamente a lesão. Ela cresce de novo. Então, o ideal é que as pessoas que tenham essa exposição ao sol, enfim, a poluição, que usem óculos... O óculos com proteção ultravioleta, não necessariamente o óculos escuro, né, que geralmente a gente associa, mas óculos de grau hoje em dia, eles têm proteção ultravioleta também, então vão estar protegendo o olho dessa exposição. E no popular mesmo o pessoal confunde bastante pterígio com catarata. A catarata, sim, é uma doença que causa perda visual, né? É reversível, que se reverte após a cirurgia de catarata, mas é a principal causa de cegueira no mundo, é a catarata. A catarata, ela é associada ao envelhecimento, especialmente, ou há casos de pessoas mais jovens que também desenvolvem a catarata? A maior parte dos casos é por conta do envelhecimento, faz parte do envelhecimento natural do olho, né? Que a gente chama de catarata senil, que é relacionada à idade. Eu brinco que todo mundo que viveu o suficiente um dia vai ter catarata, porque realmente a opacificação do cristalino ela ocorre por conta do processo degenerativo da idade, mas existem algumas causas, como diabetes, inflamação intraocular, trauma mesmo ocular, que podem dar um quadro de catarata precoce, que a gente chama, pacientes jovens que desenvolvem catarata associada a outras doenças. E qual é o sintoma para o paciente? Muitas vezes o paciente não percebe qual seria o sintoma para que ele já fique atento, já procure o médico. A catarata, ela começa primeiro com perda de sensibilidade ao contraste. O que isso quer dizer? O paciente passa a ter dificuldade de enxergar em situações de baixa luminosidade. Dirigir à noite, fazer uma leitura sem ser num ambiente muito iluminado, isso começa a ficar dificultoso, é o primeiro sintoma. Depois disso, a gente passa a não reconhecer as pessoas a certa distância. Então, embaçamento da visão para longe, né? E depois, em último estágio, realmente é quando a catarata fecha totalmente, que aí o paciente passa a enxergar só vulto, né? Perfeito, perfeito. Abril marrom. Então, esse é o mês dedicado aí ao cuidado, né, da sua visão, ao cuidado dos olhos, e nada melhor do que procurar um especialista, Barbosa Saab, oftalmologia, para que você possa se cuidar, né? Cuidar da sua visão, porque é importante. As pessoas, às vezes, passam batido, ficam ali, não se preocupam muito, e a visão, quando a gente... Aí perdeu a visão, já era, né? Muitas vezes é irreversível, né? É bem isso, esse é o problema. Então, nossa maior arma no combate é realmente a prevenção, a consulta oftalmológica de rotina, manter o check-up, aproveitar aí que nós estamos no mês da conscientização. Quem faz muito tempo que não visita o seu oftalmologista, procurar, se informar, para poder garantir que, se tiver alguma alteração, o diagnóstico e o tratamento seja o mais precoce possível. Qual a periodicidade, doutora? Assim, por exemplo, eu falo, não estou sentindo nada, mas de quanto em quanto tempo, assim, aproximado? O ideal é a cada 2 anos antes dos 60 anos. Após os 60 anos, como a gente tem uma incidência maior de doenças que podem progredir, a gente recomenda visitas anuais ao oftalmologista na terceira idade. Perfeito, absolutamente esclarecedor. Conversei aqui com a doutora Bárbara, da Barbosa Saab Oftalmologia. Se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com o pessoal lá da Barbosa Saab, com a própria doutora, né, para tirar alguma dúvida, de repente, se você está sentindo aí algum desses sintomas, né, é importante que você procure
é um especialista e a doutora está sempre à disposição, né, doutora? É isso, também pode nos procurar nas redes sociais, se ficou alguma dúvida, o Oftalmo Barbosa sabe, a gente está lá sempre respondendo e trazendo informação para vocês. Obrigado pela participação aqui em 100.9.